Posso começar? Pode. Ok, gente. Oi, bom dia. Meu tema é a púrpura trombocitopênica idiopática. Eu sou a Vanessa Silvana, eu sou estudante de farmácia, eu estou no terceiro semestre e sou formada em técnico de hemoterapia. Para começar, o que é a púrpura trombocitopênica idiopática? Ela é conhecida por outros nomes, como púrpura trombocitêmica imunológica, autoimune, isoimune ou doença de Werolf, que foi quem que descreveu primeiramente essa doença. E ela é uma doença autoimune caracterizada pela baixa contagem de plaquetas. Para começar, quem são as plaquetas? As plaquetas, elas são fragmentos anucleados produzidos a partir de células chamadas megacariócitos da medula óssea, e elas são células bem pequenininhas. Elas têm de 2 a 3 milímetros. De 100% das plaquetas, 70% estão presentes na circulação sanguínea e 30% estão presentes no baço. Ela tem uma duração de vida muito curta se comparada a outras células, como as hemácias, por exemplo, que tem duração de 120 dias. As plaquetas duram apenas 7 dias. Elas são removidas da circulação sanguínea pelos macrófagos do baço depois desses 7 dias. A contagem normal de plaquetas no sangue é de 150 a 450 mil. Inferior a essa contagem, ela é denominada trombocitopenia, e se tiver mais de 400 mil, é chamado de trombocitose ou trombocitemia. E as plaquetas, elas estão presentes em várias patologias, como, por exemplo, a trombose arterial e a própria PTI. Aqui é o amadurecimento, a trombocitopoese, que ela começa com uma célula tronco hematopoética, ela se transforma numa célula comum progenitora mieloide, vai transformar num megacardioblasto, o megacardioblasto vai se transformar num promegacariócito, que vai se transformar num megacariócito, que vai se fragmentar nas plaquetas. A primeira alteração das plaquetas é a trombocitose, que é quando tem um aumento da quantidade de plaquetas, normalmente associado a doenças, e ela pode ser dois tipos, a primária ou a reativa. A primária é quando o problema está na maturação a algum ponto da produção das plaquetas, então os problemas estão com elas. Ela está presente em doenças mieloproliferativas, como algumas leucemias, a polissemia vera e a trombocitemia essencial. A trombocitemia essencial, eu vou só pontuar aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar antes de procurar esse trabalho. Eu achei uma doença interessante. Ela é uma doença mieloproliferativa clonal, onde a medula óssea ela vai produzir plaquetas em excesso. Então, vai produzir. Causa eventos tanto trombóticos, então a pessoa vai ter tanto problema de uma hiperagregação de plaquetas, uma trombose, tanto com o problema com as plaquetas não vão estar funcionando direito, vai produzir em excesso, mas não vão ser plaquetas muito funcionais, então a pessoa vai ter uma hemorragia e eventos de trombose. E o segundo caso de quando tem as plaquetas em excesso são as doenças reativas, que quando o excesso de plaquetas na corrente sanguínea, ela ocorre por causa de um outro distúrbio, então não é na parte de produção de plaquetas. A pessoa tem uma doença que vai causar esse excesso. Ela pode ser ocasionada tanto em alguns eventos inflamatórios, quando a função do baço não está muito boa, então ela não consegue fazer a destruição direita das plaquetas, alguns tipos de deficiência de ferro, alguns tipos de vitaminas, tipo vitamina C, doenças endócrinas e alguns tipos de neoplasias, como neoplasia no câncer, estômago, vias urinárias, ginecológicos.
O que a pessoa vai apresentar de sintomas quando ela está com esse excesso de plaquetas? Fraqueza, ela pode apresentar dores de cabeça, tonturas, dores no peito, parestesia, que é uma espécie de formigamento nos membros inferiores, principalmente nas pernas, pode aparecer nos braços também. E ela pode ter sangramentos quando essa produção em excesso não são de plaquetas funcionais. Ela pode ter sangramentos nasais, na boca, gengivas, ou até mesmo nas fezes. E as trombocitopenias, que é quando tem nível muito baixo de plaquetas, que ela é levado por alguns motivos, como a diminuição da produção de plaquetas, ou quando o vaso começa a destruir em excesso, e outras causas como o sequestro esplênico. Ela pode ter muitas causas, pode causar uma diminuição de plaquetas, algum tipo de medicamento, quando o paciente toma, por exemplo, heparina. 5% dos pacientes que tomam heparina, eles podem ter algum evento de trombocitopenia ao longo do tratamento. Alguns medicamentos quimioterápicos também podem ocasionar doenças como cirrose, insuficiências hepáticas e a própria PTI. O que, no geral, um paciente com plaquetas baixas vai apresentar? Ele pode apresentar hematomas frequentes, tipo, qualquer batidinha já fica roxo, já fica esverdeado, já dá um hematoma. Petequias, que são tipo pontinhos vermelhos ao longo do corpo do paciente. Equimoses, que são essas manchas roxas. Sangramentos frequentes, principalmente em lugares muito vascularizados, como o nariz e a gengiva, como você viu na foto. Períodos menstruais mais intensos, então as mulheres que elas têm esse quadro, elas podem ter uma menstruação que às vezes dura 20 dias, sabe? Muito intenso e por muito tempo. Uma evacuação intestinal escura, então fezes mais escuras, mais puxadas com preto, ou apresentando sangue. Hematúria, que é o sangue na urina. Hematemese, que é o vômito com sangue. A pessoa pode ter tonturas e sinais de fraqueza. E também tem um quadro chamado pseudotrombocitopenia, que é a trombocitopenia falsa. Tipo, a pessoa não tá com uma trombocitopenia, mas algum erro no exame faz com que aparente que ela tenha. Ela é causada principalmente por uma contagem incorreta, com valores falsamente diminuídos. É um erro que ocorre in vitro, então nos testes laboratoriais. Ela pode ocorrer por causa do próprio anticoagulante utilizado para coleta, que no caso é DTA, que ou pela presença de microcoágulos na amostra no momento da coleta, pode ter algum problema que pode causar esses coágulos, ou pela diminuição das plaquetas devido a uma modificação ocasionada pelo anticoagulante EDTA. Então, devido a uma modificação, alguns pacientes podem ter a destruição das plaquetas pelo anticoagulante. E a consequência de liberar um laudo com uma pseudotrombocitopenia é a realização de testes laboratoriais dispendiosos, que então a pessoa não precisava realizar mais exames, mas por causa de um erro diagnóstico, ela vai ter que fazer ou tratamentos necessários na pior das hipóteses. Mas no final, depois de falar tudo isso, o que é a púrpura trombocitopênica idiopática? Vamos começar pela nomenclatura. Por que raios tem esse nome? Púrpura, que é pela presença das manchas roxas ou avermelhadas na pele, então, devido ao quadro clínico do paciente, como é possível ver nessa imagem, que a pessoa está cheia de manchinhas roxas. Trombocitopênica, porque a quantidade de plaquetas vai estar diminuída, e idiopática, porque você não sabe exatamente por que isso começou, por que diabos começou essa diminuição de plaquetas nesse paciente. A epidemiologia da doença. Ela ocorre muito mais em mulheres de idade fértil, ou seja, na faixa etária de 15 a 50 anos, é o maior porcentagem de pessoas que apresentam essa patologia.
Mas também pessoas, homens, mulheres, qualquer sexo pode apresentar essa doença em diferentes faixas etárias, inclusive em crianças. Crianças de 2 a 5 anos, é bem raro acontecer, mais ou menos 5 casos a cada 100 mil, mas crianças até mesmo antes dos 2 anos podem apresentar, bem raramente, essa doença. A prevalência dessa doença é de 5 a 20 a cada 100 mil indivíduos adultos, e ela tem uma taxa de mortalidade muito baixa. Pode morrer por essa doença? Pode, mas é muito baixa, cerca de 5% das pessoas que sofrem de PTI, que normalmente é quando tem casos de sangramentos muito, muito intensos, principalmente no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal. Quais são as possíveis causas dessa doença? Ela acredita que ela é provocada por anticorpos autorreativos, que eles vão se fixar nos receptores das plaquetas, provocando a diminuição do tempo de vida. Então, as plaquetas que já vivem pouco vão viver menos ainda. E ela ocorre pelo complexo completo plaqueta-anticorpo, que ela é reconhecida pelos macrófagos. Os macrófagos vão ver esse complexo e vão falar assim, nossa, vamos ter que destruir essas plaquetas, tem alguma coisa errada. Então, eles vão remover essas plaquetas da circulação e vão começar a destruir essas plaquetas, que vai, consequentemente, elas vão diminuir. Ela pode ocorrer depois de infecções virais, ou medicamentos, ou vacinas. Ela também pode ocorrer pela produção de autoanticorpos. A associação entre a infecção viral e a PTI ocorre por causa do mimetismo dos antígenos virais com os plaquetários, que vão formando anticorpos antiplaquetários, que vão aumentar a destruição dessas plaquetas. Inclusive, já tem relatos na literatura de pessoas que tiveram Covid e pós-Covid elas tiveram a PTI devido a esse mimetismo dos antígenos. Então, a pessoa, depois de um tempo que teve a Covid, começou a ter esses casos de sangramento e diminuição de plaquetas. E quais são os sintomas normalmente que as pessoas vão apresentar que têm essa doença? Elas vão ter uma hemorragia cutânea, especialmente púrpura, que são essas petecas, equimoses, manchas roxas pelo corpo. É o principal sintoma. E também vai ter, junto com esses sintomas, ela pode ter sangramentos, principalmente nasais, gengivas, no caso de mulheres, na menstruação, uma menstruação excessiva. A tendência da púrpura é principalmente nos membros inferiores, como pés e o tornozelo, coxa, principalmente membros inferiores. Raramente ela pode ter um sangramento digestivo, ou na urina, ou intracraniano. É bem raro, mas pode acontecer. E como que eu diagnostico esse paciente? A história clínica, o paciente vai chegar lá no consultório, ele vai falar, comecei a apresentar manchas roxas há um tempo atrás, qualquer batidinha eu tô ficando roxo. Então, ele vai falar a história clínica dele. Depois vai ter um exame físico, então o clínico, o hematologista, vai averiguar essas manchas, vai ver, e somando com isso, um hemograma completo. Gente, hemograma é um exame incrível que parece tão simples, mas ele mostra muitas doenças. Então, no hemograma, vai apresentar um número muito reduzido de plaquetas, e enquanto as hemácias e os leucócitos vão estar normais. Então, as plaquetas vão estar 15 mil e o resto vai estar tudo normal. Então, somado com a história clínica e o exame físico, o médico ele já pode fechar um diagnóstico de PTI. E também esse diagnóstico ele vai ser através de exclusão. Então, ele vai ver outros. Será que esse paciente não está com uma leucemia? Será que não está neoplasia? Será que não está com uma outra doença? Então, normalmente, a PTI vai ser fechada, tomada com
o hemograma, o exame físico e com a exclusão de outras doenças que também pode ter. E não tem nenhum exame que seja específico para PTI, não existe. Não foi feito nada até agora, não tem exame que fala. Isso é PTI. Então, é muito através de exclusão de outros diagnósticos, história clínica e o hemograma. E existe alguma diferença da doença entre adultos e crianças? Sim, tem algumas diferenças. Começando pelas crianças, que normalmente a PTI está associada a quadros infecciosos. Então, a criança teve alguma infecção viral, e depois desse quadro de infecção viral, ela começa a apresentar PTI. O sangramento, né? Crianças costumam ser petequias, equimoses, sangramento na mucosa gengival, trato urinário e digestivo. Tem um pouco mais de sangramento no trato urinário nas crianças do que nos adultos. A apresentação da doença, a maioria das crianças tem a forma aguda, então é uma doença que ela se instala, ela vem do nada, ela vem muito rapidamente e ela também some bem rápido. Então, em menos de 6 meses, a criança já não tem mais sintomas, os exames já mostram que ela está normal, então, em 70% dos casos, em menos de 6 meses, mesmo sem nenhum tratamento, a criança já vai estar restabelecida. No caso dos adultos, normalmente a PTI não vem junto com quadros infecciosos. Pode vir? Pode, mas é menos frequente do que nas crianças. Os sangramentos, eles são um pouco parecidos com o caso das crianças em adultos, caso das petequias, equimoses, a gengivorragia e a menorragia nas mulheres. E a apresentação da doença, enquanto as crianças elas têm a doença de forma aguda, então vem muito rápido e vai muito rápido, nos adultos normalmente instalado num quadro mais crônico. Então, são quadros que podem evoluir até por anos de doença. Normalmente precisa ao contrário das crianças, também precisa de um tratamento para melhora clínica. E qual que é o tratamento de escolha para PTI? É reservado para pacientes com trombocitopenia grave, então não é qualquer paciente com PTI que vai precisar de tratamento. Normalmente, quando está com as plaquetas abaixo de 20.000, ou quando está com algum sangramento associado, menos de 50.000 de plaquetas. A primeira escolha de tratamento vai ser a corticoterapia. E o medicamento mais escolhido para meus clínicos é a prednisona, que é a dose de 2 mg por quilo, uma dose única diária. O medicamento, ele pode ser tomado até 3 meses. A corticoterapia, ela pode dar vários efeitos adversos quando consumida por muito tempo. Até, por exemplo, se tomar por muito tempo, pode até surgir uma síndrome de Cushing ou afetar a tireoide. Então, normalmente, eles buscam não ter um tratamento tão estendido com a corticoterapia. Se depois de muito tempo fez o tratamento e não surgiu efeito, o médico ele pode optar pela retirada do baço para a melhora do paciente. Outro tratamento também de escolha é a imunoglobulina intravenosa. Nesse tratamento, os anticorpos vão ser extraídos, vão pegar anticorpos do sangue, do plasma de doadores, vão preparar e vão injetar no paciente. Ela é utilizada como uma terapia de substituição, uma vez que os pacientes com PTI, eles são incapazes de estruturar as próprias respostas imunes efetivas, então, normalmente a PTI está associada com autoanticorpos, então, como os anticorpos eles não estão funcionando direito, vamos substituir com anticorpos saudáveis. Esse é o princípio da imunoglobulina intravenosa. Quando que eu vou indicar? Vai ser no caso de sangramento,
com repercussão clínica. Então, aqueles pacientes que estão apresentando hemorragia, outros tipos de sangramentos mais intensos. A resposta é muito rápida para desse tratamento, em torno de 1 dia. Não é uma resposta longa, mas para uma melhora imediata, tipo, precisamos de uma melhora para agora desse paciente, vai ter um resultado. E também ela é indicada em caso de pacientes que têm algum problema com os corticoides. Então, não está dando certo o corticoide? Vamos também tentar a imunoglobulina para ver se esse paciente tem alguma reação. Vamos ver se ele vai ter alguma melhora clínica com isso. E a esplenectomia, que é um tratamento um pouquinho mais radical, né? Porque vai retirar um órgão da pessoa, vai retirar o baço dela. Normalmente é quando o paciente não tem melhora clínica, ou um paciente que teve uma melhora e aí passou um tempo e voltou com a PTI de novo. Aí tem uma melhora e volta de novo. Então, aquelas doenças refratárias, vai e volta a doença. E não tá, nem imuno deu certo, o tratamento com corticoide não deu certo, então vamos para a esplenectomia. Normalmente são pacientes que têm menos de 20 mil de plaquetas e apresentam muito sangramento. Tá, e por que eu vou tirar o baço do paciente? Porque o baço, ele é o principal responsável pela destruição plaquetária. Então, ele que depois de 7 dias vai lá, o paciente menor vai lá e retirar as plaquetas do organismo. E além de ele conter 25% da massa linfóide envolvida na produção de anticorpos. Então, se a pessoa está tendo uma doença autoimune e está tendo problema com a destruição de plaquetas, vamos fazer o quê? Não teve jeito, vamos ter que retirar o baço para ver se esse paciente melhora. E a transfusão de plaquetas. A transfusão de plaquetas não é uma terapia muito comum, não é uma indicação clínica para melhora. Normalmente é quando o paciente ou ele vai fazer alguma cirurgia, ele tem PTI, vai precisar fazer alguma cirurgia. É uma medida profilática. Ou ele está tendo um sangramento ativo muito grande. Nossa, o paciente está sangrando muito. A gente precisa, então, pegar plaquetas de uma outra pessoa e vamos transfundir nesse paciente. Então, a transfusão profilática, ela é só indicada em casos bem extremos. Normalmente, quando a plaqueta está inferior a 5 ou 10 mil, que eu vou optar por transfundir as plaquetas. Ela vai ser uma melhora de curto prazo, porque essas plaquetas de doação, elas têm uma validade de cerca de 5 dias, no máximo, no organismo da pessoa. Então, é um tratamento para um curto período, mas para uma melhora mais por agora do paciente. E, claro, uma campanha rápida de doação. Uma doação pode salvar até 4 vidas e pode, inclusive, mudar a vida de pessoas com PTI, no caso da transfusão de plaquetas. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu agradeço muito por me aguentarem a falar durante tanto tempo. Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu agradeço muito por ter disponibilizado esse tempo, esse sábado quente e maravilhoso, e estar aqui me ouvindo. E assim... Eu vou falar hoje sobre terapia complementar. Eu sou o Luiz, acredito que todos me conheçam. Então, eu quero trazer um resumo, né, uma retomada de que a hemoterapia ela consiste na retirada, na manipulação, armazenamento e administração do sangue e os seus subcomponentes, seja ele um concentrado de hemácias, de plaqueta ou de plasma. Então, a hemoterapia ela consiste em usar o sangue como uma forma de tratamento para patologias diversas. Então, a gente já acredito, né, que nessa altura da liga a gente já tenha visto muito sobre hemoterapia. Então, é só um resuminho mesmo.
Dentre os tipos de hemoterapia, existe a transfusão de sangue, que basicamente serve para controlar grandes fluxos de perda sanguínea, né? Que no caso são as hemorragias, no caso de acidentes. Então, também pode ser usado para hemofilia, queimaduras, e ainda existe a transfusão de sangue autóloga, onde tem uma cirurgia que ela é planejada, que ela é agendada. Então, a própria pessoa faz uma doação para si mesmo. Então, o paciente vai, retira uma bolsa de sangue, ou uma ou mais, dependendo da necessidade da cirurgia, e essa bolsa fica estocada e para uma cirurgia futura. Isso acontece muito quando existem tipos de sangue raro, onde é muito difícil de achar o tipo sanguíneo e como uma forma de garantia, né? A pessoa doa o próprio sangue porque ela tem garantia de que vai ter acesso a ele em cirurgias futuras. É muito, muito comum no tipo sanguíneo Bombay, né? Que é um tipo super raro, onde poucas famílias têm esse tipo. Então, eles eventualmente fazem essas doações para eles mesmos. E aí, existe a autoemo, que basicamente é a retirada do... Oh, perdão, confundi, desculpa. Eu ainda fico nervoso. Pulei a parte da sangria terapêutica, que basicamente consiste na retirada de uma quantidade de sangue por finalidades diversas, seja por um grande acúmulo de ferro no sangue, ou em tratamentos de polissemia vera, ou tratamentos alternativos. Então, por exemplo, quando a gente vai no médico e ele fala que o nosso sangue está muito grosso, sendo uma linguagem bem comum, né? O nosso sangue está muito grosso. Então, ele passa aqueles medicamentos para afinar o sangue, e quando esses medicamentos não agem da forma que é esperado, eles recomendam a sangria, onde vai ser retirado um pouco de sangue do paciente para estimular o corpo a produzir novas células mais saudáveis. Então, vai fazer essa reposição para fazer essa substituição das células sanguíneas. E existe a autohemoterapia, que é basicamente um tratamento milenar, ele é muito antigo, que consiste na retirada de uma quantidade pequena de 4 a 5 ml de sangue venoso, geralmente do antebraço, e daí esse sangue ele é imediatamente aplicado por via intramuscular, e geralmente usam o glúteo, né, porque ele aguenta um fluxo maior de administração. Antigamente era utilizado o deltoide, que é o músculo do braço onde a gente toma vacina, mas esse músculo ele apresentava algumas reações e ele não suporta uma quantidade tão grande de fluxo como o glúteo suporta. Então, o deltoide não é mais indicado para administração de medicamentos ou, enfim, para administração da autohemoterapia. Então, o que que isso causa no nosso corpo? A reinjeção do nosso sangue faz com que o nosso corpo entenda isso como um agente invasor, como um meio estranho que está invadindo o nosso corpo, e isso vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir macrófagos e diversas outras células de defesa do corpo, como os linfócitos em geral, os leucócitos. E daí, isso vai gerar uma resposta anti-inflamatória, fazendo com que a nossa imunidade seja aumentada, amplificada. E aí, isso é muito utilizado para quem fica doente toda semana, para quem pega resfriado muito fácil, ou para diversos outros tipos de tratamentos complementares. Então, basicamente, vai induzir nosso corpo a se defender contra o nosso próprio sangue. E como não existe agente invasor, porque o sangue é nosso,
como não existe esse agente de invasão, essas células elas vão se acumulando. E aí, quando acontece a gente pegar um resfriado ou alguma outra contaminação, o nosso corpo ele já está preparado para se defender de qualquer invasor que possa surgir nesse período. E as sessões de autohemoterapia, elas acontecem de 7 a 7 dias, porque já foi comprovado que nos 5 primeiros dias a gente tem células de defesa e no sexto começa a cair. Então, é recomendado de 7 em 7 para manter o alto acúmulo de células de defesa no corpo, para que essa terapia seja realmente eficaz. Ainda existe a ozonioterapia, que é basicamente a gente usar o ozônio como meio de terapia. E ele é recomendado pela Anvisa para tratamentos diversos, apesar de não ser tão aprofundado os estudos. Então ele vai estimular o nosso sistema de defesa, ele vai oxigenar os tecidos, ele tem uma função antimicrobiana. Então, ele é muito utilizado em diversas terapias, seja na odontologia, onde ele é usado em cirurgias odontológicas ou tratamentos odontológicos diversos, por conta do potencial antimicrobiano, anti-inflamatório, antibacteriano que o ozônio apresenta. E ainda, além desses potenciais dele, ele oxigena todos os tecidos. Então, ele também é muito usado para alguns tratamentos, né, pulmonares. E, em conjunto, existe a autohemoterapia ozonizada, onde eles vão coletar aproximadamente 3 ml de sangue e 2 ml de ozônio. Eles vão fazer essa homogeneização, né, dos dois para que eles se agreguem, se homogeneizem, e depois ela vai funcionar da mesma forma que a autohemoterapia convencional. É retirado o sangue venoso, daí ele é misturado com o ozônio e depois ele é administrado no glúteo. E isso vai amplificar as funções da autohemoterapia comum. Então, se a autoemo ela já potencializa as células de defesa e se ela induz o nosso sistema imunológico a estar em alerta o tempo todo, a autohemoterapia ozonizada vai fazer tudo isso e ainda vai eliminar micro-organismos invasores que possam ter, que o nosso corpo pode não ter percebido ainda. Então, tem essas funções de amplificar as células de defesa do corpo, além de oxigenar os tecidos e cumprir com essa função antibacteriana e anti-inflamatória. Então, ele vai reduzir as inflamações do corpo. Então, ele é indicado assim como tratamento complementar. Então, como por exemplo, rinite, sinusite, diversos outros tratamentos que ainda não são estudados de uma forma aprofundada. E por isso a autoimunoterapia ozonizada ela é considerada complementar. Ela ainda não é um tratamento principal, por conta da falta de estudos e de embasamento científico das comunidades ao redor de todo mundo. Mas ela vem crescendo muito e ela é muito, muito comum na estética. Diversos esteticistas, enfermeiros e profissionais diversos já utilizam a autoemozonizada com essa finalidade imunológica. Mas o que eu percebo é que faltam profissionais capacitados para dominar essa técnica, porque algum dia ela vai se tornar um tratamento principal e vai deixar de ser uma terapia complementar. Bom, basicamente era isso, essas são as minhas referências. Eu queria trazer só um resuminho e espero que vocês tenham gostado.